Olá, você amigo da TV Justiça. Hoje é dia de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É agora. É o Plenárias que está começando agora. E hoje nós temos os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal dos dias 30 de setembro, portanto, fechando o mês, e o dia 1º de outubro, que caiu numa quinta-feira, abrindo, portanto, os trabalhos de mais um mês no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, nós temos seguido uma tendência nas últimas semanas que é referente a uma grande quantidade de processos, principalmente na quinta-feira, um número menor de processos na quarta-feira, mas a característica é que esses processos têm até se repetido, porque são processos importantes, que estão na fila para julgamento, só que eles têm um peso tal que tem sido muito comum sessões inteiras dedicadas à análise do processo, até como já aconteceu recentemente, a semana inteira, as 2 semanas da quarta e da quinta-feira, aos debates, aos argumentos apresentados para que os ministros pudessem chegar a uma conclusão. Foi o que aconteceu essa semana também. É isso aí, Cadu. Tanto na quarta-feira como na quinta-feira, nós tivemos temas únicos sendo discutidos no plenário do Supremo Tribunal Federal. E em ambos os dias, o tema discutido foi partido político. Na quarta-feira, uma discussão acerca da fusão e incorporação e lapso temporal para que esses novos partidos pudessem, de uma certa forma, se incorporar a outros partidos, de acordo com a lei de 95. E na quinta-feira, uma discussão sobre a possibilidade, diante da lei que existe, que, de uma certa forma, restringia o acesso a novos partidos políticos criados após as eleições, do rateio do chamado fundo partidário e também do rateio do chamado direito de antena, que é a possibilidade dos partidos políticos participarem da propaganda eleitoral gratuita, tanto na rádio e na TV. Então, um tema único discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas na quarta-feira, tratando de criação e fusão, de fusão e incorporação desses partidos, e na quinta-feira tratando desse rateio do fundo partidário e também do direito de antena. Os debates se prolongaram na quarta-feira, mas houve uma conclusão do julgamento com a negativa da liminar que se buscava naquela ação direta de inconstitucionalidade. E na quinta-feira, o julgamento procedente de uma ação direta de inconstitucionalidade, de modo a permitir o acesso a esses novos partidos, tanto ao fundo partidário como ao direito de antena. Temas e debates bastante discutidos no plenário, é o que nós vamos ver nesse Plenárias. Semana eleitoral no Plenárias, portanto, vamos começar com a sessão plenária desta quarta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal manteve expressões e regras contidas na lei que norteia a fusão e criação de partidos políticos. Os ministros julgaram um pedido de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5.311, encaminhado pelo PROS, Partido Republicano da Ordem Social, que pede a suspensão de algumas expressões que constam na lei sobre a fusão e criação de partidos políticos. O primeiro é contra a parte que impede a pessoa já afiliada a determinado partido de participar da criação de uma nova agremiação, e outro que impõe um prazo mínimo de 5 anos de registro no TSE de um partido para que ele possa fundir-se ou incorporar-se a outro. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, afirmou que é preciso ter liberdade partidária. Ela votou pelo indeferimento da medida cautelar, ou seja, pela manutenção das expressões questionadas. O direito à oposição partidária interna a ser garantido aos filiados como corolário da plena cidadania, de sua liberdade cívica, há de ser exercido em benefício e segundo o corolário democrático de se saber e se lutar pelo ideário de um partido, do fortalecimento e cumprimento de seu programa, ainda que circunstancialmente contrário a determinados dirigentes ou pautas. Nesse aspecto, a limitação criada pela norma impugnada na presente ação, quanto ao apoio para a criação de novos partidos, restrito que fica aos cidadãos sem filiação partidária, conforma-se, a meu ver, com razoabilidade, com o regramento constitucional relativo ao sistema representativo, garantindo-lhe maior coerência e coesão. Também a exigência temporal para se levarem a efeito fusões e incorporações entre partidos
assegura o atendimento do compromisso do cidadão com o que afirma como sua opção partidária, evitando-se o estelionato eleitoral ou a reviravolta política contra o apoiamento de eleitores então filiados. Pontuou a Procuradoria-Geral da República que o caráter nacional a que se atrelam os partidos políticos, estou citando, impõe-lhe alguma unidade ideológica. Ao apor a assinatura em apoiamento à criação de sigla partidária, demonstra o signatário não apenas anuência ao programa partidário. Mais do que isso, tal ato evidencia, em princípio, intenção de futura filiação, uma vez concluído o registro. Não parece razoável admitir como forma de comprovar o requisito constitucional de representatividade e expressão relevantes de caráter nacional, manifestação de apoio firmado por integrantes de outra legenda. Estes, em regra, enquanto atrelados à unidade ideológica de sigla diversa, podem deparar com restrição legal a representar ou tutelar interesses de partidos em formação. Não é por outro motivo que o ordenamento jurídico brasileiro veda dupla filiação partidária. A Lei de Organização dos Partidos é expressa ao prever cancelamento imediato de filiação partidária como consequência de associação a outra agremiação, artigo 22, 5 e parágrafo único. A ideia que sai do texto constitucional é a de que os partidos há que se organizar e funcionar em harmonia com o princípio democrático e que sua estrutura interna também fica sujeita ao mesmo princípio. A autonomia é conferida na suposição de que cada partido busque, de acordo com suas concepções, realizar uma estrutura interna democrática. Seria incompreensível que uma instituição resguardasse o regime democrático se internamente não observasse o mesmo regime. Fecho aspas. Não se demonstra ter havido na espécie ingerência institucional legalmente estabelecida que fosse inconstitucional no sentido de tolir a autonomia constitucional dos partidos políticos, em qualquer um dos pontos. Lembra, ao final, preocupação manifestada pelo ministro Francisco Rezec no julgamento do mandado de segurança 20.927, redator para o acórdão ministro Moreira Alves. Esse julgamento é de 15 de abril de 1994. Afirmou, então, o ministro Rezec, aspas, tenho a certeza de que as coisas não permanecerão como hoje se encontram. Em breve, ou a médio prazo, os partidos políticos no Brasil, de cujo exato número receio eu próprio ter perdido a conta, serão em número consentâneo com aquela divisão natural das facções políticas de que se compõe nossa sociedade. Nesse momento, serão mais coesos, haverá mais homogeneidade entre seus filiados, e poder-se-á falar com mais firmeza a respeito da fidelidade a eles devida, fecho aspas. Nesse exato sentido, com plena razoabilidade e constitucionalidade, segundo consegui compreender, e estou expondo, a lei impugnada mostra dispor de fundamentos constitucionais a lhe dar sustentação e rigidez, pelo que, senhor presidente, senhores ministros, eu estou votando no sentido de considerar ausentes os requisitos para o deferimento da cautelar e estou votando no sentido do seu indeferimento. Outros 5 ministros acompanharam o voto da relatora. O voto divergente foi do ministro Dias Toffoli. O que me leva a conceder a liminar também em relação a este parágrafo 9º é que a leitura do artigo 17 é muito clara, é livre a criação, fusão e incorporação. Se está colocado na letra da Constituição, sem peias, a liberdade de criação, de fusão e de incorporação, eu não vejo como se exigir o prazo de 5 anos para que, apenas após esse prazo de 5 anos, um partido possa se fundir a outro ou ser incorporado por outro ou incorporar a um outro partido. Então, eu entendo que o dispositivo, ademais, também viola o parágrafo 1º do artigo 17, que assegura a autonomia dos partidos para definir a sua estrutura interna, a sua organização e o seu funcionamento. E eu, omitindo leitura aqui de várias folhas do meu voto, senhor presidente, eu concluo, então, que neste cenário o parágrafo 9º do artigo 29 transgride o caput e o parágrafo 1º do artigo 17 na medida em que implica interferência indevida do Estado
na liberdade que os partidos políticos possuem de disporem sobre sua própria organização e estrutura. Concluo que, embora salutar o propósito da lei, como aceitei por várias vezes no meu voto, de fortalecer o sistema partidário nacional, entendo que as normas questionadas são incompatíveis com a disciplina do artigo 17 e, portanto, eu concedo a medida cautelar para suspender com efeitos ex nunc a eficácia do artigo 2º da Lei 13.107, de 24 de março de 2015, que deu nova redação ao parágrafo 1º do artigo 7º e ao parágrafo 9º do artigo 29, ambos da Lei número 9.096, de 1995, a lei dos partidos políticos. É como voto, senhor presidente. Por maioria dos votos, o plenário decidiu pela permanência da Lei 13.107 de 2015 nos termos de origem. Quer dizer, Karina, duas questões. A primeira, falamos em 5 votos, mas na verdade depois do voto do ministro Dias Toffoli, na totalização tivemos um número maior de votos, acompanhando a relatora, só o ministro Dias Toffoli abrindo a divergência. Exatamente. Vamos lembrar que trata-se apenas de uma análise da medida cautelar. O mérito ainda deve ser votado no plenário do Supremo Tribunal Federal e retornar essa discussão, nem que seja para confirmar essa liminar que foi negada neste primeiro momento. E o ministro Dias Toffoli, durante o seu voto, ele não verificou, na verdade, ele verificou todas as inconstitucionalidades apontadas pelo autor da ação direta de inconstitucionalidade e, principalmente, ele trabalhou com números. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atualmente, o ministro disse que o Brasil é um dos países em que mais partidos políticos existem na atualidade e que a possibilidade de fusão e incorporação desses partidos, levando-se em consideração esse prazo de 5 anos, seria inconstitucional porque justamente viria na contramão da diminuição do número de partidos existentes no Brasil. E ele aponta também outras violações, como a liberdade, a possibilidade de eleitores, mesmo que filiados a partidos políticos, poderem votar ou poderem fazer parte desses novos partidos, e essa questão violaria a liberdade da participação política na vida do Estado, a liberdade de autonomia dessas pessoas, já que a lei ela justamente restringe essa criação de novos partidos àqueles eleitores não filiados aos partidos políticos, ficando de fora, portanto, esses eleitores filiados. Então, para o ministro Dias Toffoli, havia toda aquela inconstitucionalidade alegada no início, mas não foi essa a decisão tomada pelo plenário na quarta-feira. A maioria que se formou entendeu que a opção política realizada pelo legislador era compatível, ou está compatível, pelo menos nesse primeiro momento, na análise da cautelar, com todos os preceitos e o sistema representativo previsto na Constituição Federal. Nenhuma inconstitucionalidade declarada na sessão plenária desta quarta-feira, mantidos os efeitos da lei que traz esses novos requisitos, tanto o prazo quanto os requisitos para a criação e fusão e incorporação dos partidos políticos. Esse foi o tema da quarta-feira. Na sessão plenária da quinta-feira, também tratando de direito eleitoral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que partidos políticos criados após as eleições têm direito ao rateio do fundo partidário e da propaganda eleitoral gratuita. Por 6 votos a 5, a maioria dos ministros entendeu que as normas feriam os princípios do pluralismo político e da liberdade de criar novas siglas. O ministro Luiz Fux foi o relator de uma ação indireta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Solidariedade, com pedido de medida liminar. A agremiação é contra artigos de uma lei de 2013 que prevê que, no caso de criação de novos partidos, depois da realização de eleições para a Câmara dos Deputados, esses não vão ter acesso ao fundo partidário, nem ao horário da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O relator ressaltou que o Congresso Nacional aprovou uma lei contrariando o posicionamento já consolidado do Supremo. Dentro dessa base teórica, não é possível considerar um partido novo criado, com a migração de outros parlamentares, como um partido que não tenha representatividade popular. Então é diferente, isso não é diálogo. Eles querem um monólogo, repetir a mesma lei. Antes mesmo de o relator finalizar o voto, o tema levantou o debate no plenário. Vários ministros pediram permissão para tratar do assunto. Luiz Fux votou pela total procedência do pedido, ou seja, pela inconstitucionalidade da lei e para que seja permitido que essas novas agremiações tenham direito à antena e acesso ao fundo partidário, mesmo as que surgirem depois das eleições da Câmara dos Deputados. Na verdade, o que eu entendo é que
as maiorias que ditaram essa nova normação proibitiva, elas tiveram efetivamente o escopo de asfixiar as novas agremiações. E isso embasa exatamente a teoria da reserva da justiça, no sentido de que nem sempre o parlamento é o melhor player nesse jogo democrático para regular isso. Nem sempre. E aqui eu cito, por exemplo, rapidamente o professor Oscar Vilhena, no sentido de que não serão os próprios representantes os mais indicados para corrigir esse problema de mau funcionamento democrático. Exemplo disso é o caso de subrepresentação dos cidadãos dos estados mais populosos do Brasil. Esperar que o Congresso, fruto desta distorção, corrija, é esperar que a maioria dos parlamentares lute contra os seus próprios interesses. Encerrando, afirmo que uma coisa é criar mecanismos mais rigorosos de criação, fusão e incorporação de partidos, o que, a meu juízo, encontra assento constitucional. Algo bastante distinto é, uma vez criadas as legendas, formular mecanismos normativos que dificultem seu funcionamento, o que não encontra guarida na lei maior. Precisamente por isso, torna-se legítima a atuação do Supremo Tribunal Federal no afã de impedir a obstrução de canais de participação política. Nesse mesmo sentido, eu trago a lição de John Hardilly, no sentido de que, obviamente, nossos representantes eleitos são as últimas pessoas em que devemos confiar em qualquer dessas situações de mau funcionamento do sistema político. Juízes não eleitos, porém, estão fora do sistema representativo e apenas precisam se preocupar com a sua continuidade no cargo de forma muito oblíqua. Isso não lhes confere nenhum acesso privilegiado aos valores genuínos do povo. Com esse fundamento, senhor presidente, eu proponho à Corte, que debateu tão ricamente, um voto no sentido que essa reação jurisprudencial materializada na Lei 12.875, ao subtrair dos partidos novos, criados no curso da legislatura, o direito de antena e os recursos do fundo partidário, permanece eivada do vício da inconstitucionalidade, na medida em que, além de o legislador não ter logrado trazer novos e consistentes argumentos para infirmar o pronunciamento da Suprema Corte Brasileira, referido diploma inviabiliza no curto prazo o funcionamento e o desenvolvimento das minorias político-partidárias em flagrante ofensa aos postulados fundamentais do pluralismo político e da liberdade partidária esculpidos no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição de 1988. Voto pela procedência total dos pedidos deduzidos, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei 12.875 de 2013. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin. Para o ministro, deve haver uma autocontenção do Supremo Tribunal Federal diante de uma nova regra aprovada pelo Legislativo. Ele ainda considerou que, ao manter a divisão do fundo e da propaganda conforme a bancada original de cada partido, a nova lei respeitou a escolha dos eleitores no momento da votação. Se o direito de igualdade material entre os partidos criados, fundidos ou incorporados, a partir da compreensão do direito dos partidos constituídos, as cadeiras por eles conquistadas nas eleições proporcionais e cujo ocupante migra para outra agremiação, e se a Constituição atribuiu a tarefa de regulamentar o parágrafo 3º do artigo 17, aliás, como se sabe, aí há a reserva da lei, exatamente o que o legislador fez, cumprindo a Constituição. E, portanto, se a Constituição atribuir a tarefa de regulamentar o parágrafo 3º do artigo 17, que, como se sabe, trata da divisão do tempo de antena e do acesso aos recursos do fundo partidário, a lei, portanto, atribui a tarefa de regulamentar a lei ao legislador infraconstitucional, como poderia a Suprema Corte declarar a inconstitucionalidade da opção do Legislativo se, ao menos em nosso ver, ela não é teratológica, mas decorre de escolhas válidas em termos constitucionais, ainda que possamos não concordar com a cifra numérica, mas do ponto de vista constitucional é uma escolha válida em termos constitucionais, tão válidas que sufragadas por esta própria Corte em tempos muito recentes, sem que tenha havido alteração na base fática ou normativa.
A questão que remanesce, portanto, é saber se o Poder Judiciário pode sobrepor-se a escolhas válidas de competência do Legislativo. A resposta, a meu ver, com a devida vênia ao eminente relator, parece-me negativa, sendo, em nosso ver, adequado que aqui a Corte exercite uma autocontenção. E quanto ao mérito propriamente da questão central, ou seja, quanto à validade constitucional dessa escolha legislativa, acolho as ponderações profundas em matéria de cenário político eleitoral já traçadas na sentada de ontem no voto erudito da ministra Carmen Lúcia. E também aqui, nesta sentada e nesse julgamento, sirvo-me da manifestação ministerial, que me parece adequada e precisa no olhar sobre o tema, especialmente quando afirma: o mecanismo teve por escopo desestimular a desfiliação partidária no curso do mandato eletivo e, desse modo, preservar o direito reconhecido dos partidos políticos ao número de cadeiras que lograram na última eleição, em respeito à vontade soberana dos cidadãos eleitores. E acrescenta o Ministério Público: relativamente à tese de afronta ao princípio constitucional da isonomia, a lei questionada não implicou distinção irrazoável entre agremiações, pois o tratamento diferenciado que conferiu teve por fundamento a diversidade de situações jurídicas em que se encontram. De um lado, as agremiações fundidas e incorporadas, e de outro, as recém-criadas. Conclui, e aqui também concluo, senhor presidente, conclui o Ministério Público na sua manifestação que estou a subscrever: de resto, a democracia carece de partidos sólidos, criados com representatividade de movimentos sociais com identidade clara, não para atender a mandatários circunstanciados, insatisfeitos com as legendas pelas quais se elegeram, muito menos para agregar tempo de rádio e televisão ou cota do fundo partidário a partidos estabelecidos ou a coligações oportunistas, formadas sem harmonia de perfis programáticos, apenas para alcançar representatividade política que não conseguiram lograr por meio do sufrágio. As medidas que a lei questionada implantou buscam combater tais práticas e, dessa forma, fortalecer o sistema partidário, o regime democrático e a representatividade das instituições políticas. Dito isso, senhor presidente, concluo, portanto, pedindo todas as vênias para divergir do brilhante voto de Sua Excelência o relator, que partiu de outras premissas e fez um desenvolvimento de extraordinário brilho, mas chegou à conclusão que me permito não subscrever e, portanto, quanto ao mérito, julgar totalmente improcedente o pedido veiculado nesta ação. É como voto. E esse voto, essa divergência do ministro Edson Fachin, foi acompanhada pelos ministros Teori Zavascki, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Karina, dessa forma nós tivemos a maioria apertada, acompanhando o voto do ministro relator Luiz Fux, que foi decisivo o voto dele nesse sentido para que se desatasse o nó em relação a essa votação que tinha de ser feita ontem. Né? Mas qual foi o fundamento, justamente, desse voto do ministro Luiz Fux? Vamos lembrar que o que está sendo discutido aqui, e buscava-se a declaração de inconstitucionalidade, que foi confirmada pelo Supremo na quinta-feira, era essa divisão do fundo partidário e da divisão de tempo na propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV, cuja lei de 2013, quando criada, criava uma série de dificuldades, ou mesmo ela limitava, restringia o acesso aos novos partidos, tanto a esse fundo partidário como esse direito de antena. O voto do ministro Luiz Fux, ele relembrou uma decisão proferida pelo Supremo em 2 ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas antes mesmo da edição dessa lei de 2013. E para o ministro Luiz Fux, teria havido um atentado à dignidade da jurisdição do Supremo Tribunal Federal,
quando o Congresso Nacional, ao editar essa lei, não respeitou a força vinculante da decisão do Supremo. Então, haveria ali, então, vamos dizer assim, quase que uma crise entre instituições. Uma grande discussão surgiu em torno dessa ponderação ou desse fundamento do ministro Luiz Fux no plenário na quinta-feira, justamente sobre a possibilidade ou não do Congresso Nacional modificar a jurisprudência do Supremo, ainda que decidida em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade, como de fato foi em 2 ações diretas de inconstitucionalidade. E o ministro disse: a jurisprudência ela até pode ser modificada, mas tem que ser trazida uma inovação dentro do cenário político para se fazer modificar essa jurisprudência. E essa inovação não teria sido trazida pela lei de 2013. Então, para o ministro Luiz Fux, haveria sim uma inconstitucionalidade quando a lei de 2013, criada pelo Congresso Nacional, restringe o acesso ao fundo partidário e a esse rateio do direito de antena entre os partidos políticos, muito mais quando o Supremo já anteriormente teria decidido que essa ausência de rateio seria algo inconstitucional. Não havendo inovação para trazer essa legislação, haveria afronta à decisão que o ministro chamou de um atentado à dignidade à jurisdição da Suprema Corte. E, nesse sentido, outros 5 ministros votaram junto com o ministro Luiz Fux e, por maioria absoluta de votos, como exige a própria Constituição, acabou se declarando a inconstitucionalidade dessa lei de 2013 no que tange a essa restrição ao acesso, repito, do fundo de participação e direito de antena dos novos partidos políticos. E por hoje é só. Semana que vem tem mais, Karina, quando? Encontro marcado na quarta e na quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.